aquilo com que eu me comprometi quando tomei posse foi falar a verdade por todos nós, aqueles que estamos aqui e aqueles que estão lá fora. Eu fico muito satisfeita que este tipo de denúncias efetivamente esteja a chegar à ordem, porque essa é também a função social de uma ordem profissional. E, portanto, os enfermeiros e todos os outros profissionais demonstram que estão a perder o medo e, portanto, fico muito satisfeita por ter trazido esta política de verdade e das pessoas se sentirem protegidas, porque ao fazerem este tipo de denúncias estão, evidentemente, a garantir a segurança das pessoas. E o objetivo de quem denunciou foi exatamente este. Isto é um serviço que está aberto no âmbito do plano de contingência da gripe. É um serviço que foi planeado para abrir com 12 camas, mas abriu com 16 doentes. Portanto, acima da capacidade para o qual tinha sido planeado. No dia da denúncia, tinha 24 doentes para 2 enfermeiros, portanto, não cumpre a dotação segura. E tinha auxiliares em número insuficiente também para responder às questões que já me colocaram aqui relativamente à insuficiência de auxiliares, sem experiência, que tinham sido contratados há muito pouco tempo. Nós temos 6 meses de contingência de verão e 6 meses de contingência de inverno, com o pico da gripe, com as ondas de calor, e, portanto, não é normal que não acautelemos estas situações em termos de organização. E todos os anos assistimos, e com mais intensidade nos últimos 2 anos, a estas situações em que há uma grande afluência de doentes às urgências e por aí fora. Na área da saúde, nós parecemos que andamos a reboque daquilo que vai acontecendo todos os dias. E, de facto, tem que haver uma organização mais cuidada, porque estas situações são esperadas nestas alturas. Os factos relatados à ordem relativamente a esta situação é que este serviço abriu sem material básico. E, aos senhores deputados, toda a gente sabe o que é material básico. Estamos a falar de resguardos, frascos de hemocultura, são aqueles frascos que usamos para fazer simples análises ao sangue, cortinas para separação dos doentes, porque nos serviços que tenho visitado, infelizmente, eu já nem falo da dignidade das pessoas, porque essa no SNS já está no lixo há muito tempo. Porque eu, quando entro num serviço de um hospital e fico internada, eu tenho direito à minha privacidade. Eu não posso abrir serviços que são, infelizmente, com uma casa de banho para 24 doentes, são armazéns de pessoas. E é contra isso que nós vamos sempre falar. Senhores deputados, estes profissionais deste serviço, nos quais eu tenho um imenso orgulho, como tenho em todos os profissionais dos outros serviços, depois do serviço ter sido aberto por ordem do Conselho de Administração e sabendo que havia e estava em causa uma falta de segurança das pessoas, aquilo que eles fizeram não foi mais que a sua obrigação. E, portanto, eu acho que está na altura, como eu gosto de dizer que é uma questão de estilo, falar a verdade, ser frontal, de nós não continuarmos à espera de milagres por parte dos enfermeiros, porque, infelizmente, eu tenho a convicção de que se continuarmos à espera de milagres, isto um dia vai correr mal. Aquilo que prometemos foi falar a verdade ao país. E, efetivamente, a segurança dos doentes está ameaçada. Aquilo que eu disse aqui há 9 meses é que o sistema de saúde estava em risco por falta de enfermeiros. Os enfermeiros estavam exaustos e à beira da ruptura, com uma taxa de absentismo, como já disseram aqui alguns senhores deputados, muito elevada na ordem dos 2 dígitos. 1/5 está já em burnout, segundo o estudo da Universidade de Domingo que saiu no final do ano passado. Ainda, senhores deputados, que os senhores não compreendam qual é a minha missão nos próximos 3 anos, ou que não compreendam aquilo que eu estou aqui a dizer, há 2 grupos que compreendem exatamente aquilo que eu estou aqui a dizer, e que são as pessoas que nos estão a ver lá em casa, os doentes, as suas famílias e os enfermeiros.
Eu vim da prática profissional, estive lá 19 anos e é para lá que vou voltar. Eu estou só bastonária. E, portanto, ouvir aqui dizer que a senhora bastonária tem meios de que eu não disponho, aos senhores deputados, isto chamar cá a bastonária como se estivéssemos de fora, é uma coisa que eu não compreendo. Os senhores são o órgão fiscalizador. A bastonária não tem meios que os senhores não dispõem. A senhora bastonária não é a tutela do SNS, nem é o senhor Ministro da Saúde. E, portanto, há coisas que os senhores querem à força exigir à senhora bastonária que não é a senhora bastonária que tem que exigir. Eu fiz aquilo que me competia, que foi, ao abrigo do protocolo que assinámos, e mesmo que não tivéssemos assinado protocolo nenhum, dizer à senhora inspetora da IGAS qual é a instituição. E ao senhor ministro. E os senhores não finjam, se estamos todos a falar a verdade, que não ouviram na exposição que eu fiz, que eu disse que o senhor ministro está gravado, senhora deputada. Eu disse que o senhor ministro tinha sido informado e a senhora voltou-me a perguntar o mesmo. E, portanto, o país, da parte da bastonária, conta com verdade, transparência e frontalidade. Já que me chamaram, eu vou dizer aquilo que tenho conhecimento e que recebi por escrito. E aos senhores compete legislar sobre estas questões. Não é chamar cá a bastonária como se estivessem todos de fora. E a mim entristece-me muito que não se consigam pôr de acordo relativamente a uma questão de um pacto para a saúde. Entristece-me muitíssimo, porque é para a prática profissional que eu voltarei quando deixar de ser bastonária. E não recebo lições daquilo que vivi durante 19 anos na minha prática profissional, relativamente à falta de material, relativamente à falta de profissionais, relativamente à desorganização. E mesmo não sendo bastonária, cumpri com a minha obrigação como enfermeira e como cidadã, denunciando sempre essas situações onde e quando tinha que denunciar. Eu tenho muitíssimo orgulho nos enfermeiros que trabalham nesse serviço e em todos os outros do país. E não foi, nem será, por culpa destes enfermeiros que estão de serviço todos os dias, 2 para 30, e para responder à senhora deputada do PCP, que a Ordem notificou, aliás é público, nós temos um site de notícias, para além dos ofícios que vos fazemos chegar aos grupos parlamentares, divulgamos uma série de medidas e de ações, nomeadamente notificação e de fiscalização que a Ordem faz e que entendemos que devem ser públicas. E tem lá a notificação que a Ordem fez ao Hospital de Braga, dizendo que para cumprir o mínimo dos mínimos tinham pelo menos contratar mais 19 enfermeiros. O mínimo dos mínimos. Que isto de gerir um hospital ou um centro de saúde também requer espírito de missão. Não é a mesma coisa que gerir uma empresa privada. E têm que fazer uma escolha de uma vez por todas. Ou estão do lado das pessoas e dos doentes, ou estão do lado de quem os nomeia. Aquilo que eu prometi era que, enquanto estivesse bastonária, não ia dar para o peditório da hipocrisia. E não vou dar. E, portanto, senhores deputados, quando eu disse, senhora deputada, que a dignidade das pessoas no SNS está em causa, e dei aqui vários exemplos, 11 aí está no lixo quando se espera 11 horas numa urgência, quando se espera 6 dias por uma cama, senhora deputada, e quando abrimos um serviço sem material e sem condições, fazendo daquele serviço um armazém de doentes, com uma casa de banho para 24 pessoas, sem resguardos, sem cortinas a separar as pessoas, onde nós sabemos que os doentes acamados, senhores deputados, são doentes que tomam banho todos os dias. Sabe do que é que eu estou a falar, senhora deputada? É porque eu sou enfermeira e quando tomam banho têm direito a uma cortina, senhora deputada, têm direito à sua privacidade.